dia, gente querida do Paz e Bem. Estamos aqui hoje em Juiz de Fora, dia 6 de agosto de 2024, numa terça-feira de inverno, para trabalhar o programa Paisagens de número 55. No último programa, refletimos sobre o estar aqui em tempos do Antropoceno, sinalizando os riscos que afetam hoje a humanidade e amedrontam do seu futuro. Terminamos fazendo referência a um trabalho do cientista brasileiro Carlos Nobre, falando sobre o tempo da emergência climática e os riscos que acompanham esse momento de maior aquecimento na Terra nos últimos 10.000 anos, com a ultrapassagem do limite de 1,5 graus centígrados. Em matéria do IHU do último dia 3 de agosto de 2024, apresentou-se uma reportagem de Yolanda Paz, que foi publicada originalmente no jornal alemão Deutsche Welle, em 2 de agosto de 2024. A humanidade entrou nessa quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, no cheque especial ecológico. Após esgotar os recursos do planeta disponíveis para este ano, alerta a ONG Global Footprint Network. Estamos em momento crítico da sobrecarga do planeta, ou seja, o momento em que a necessidade de recursos e serviços ambientais por parte da humanidade excede a capacidade da Terra para renovar esses mesmos recursos. A partir de agora, a humanidade vai viver da sobreutilização desses recursos, esgotando ainda mais a biosfera. Não há dúvida que estamos presenciando um momento que já se revela catastrófico para a humanidade, com consequências que são funestas para o ser humano e também para o seu psiquismo. E não só para o ser humano, para todas as espécies. E essa realidade catastrófica foi também anunciada pelo Papa Francisco na Laudato Si, que é a encíclica sobre o cuidado da casa comum. Então é um motivo de preocupação para todos nós o que vem ocorrendo nesses tempos difíceis. Por isso, é um tempo que precisamos resgatar trilhas de esperança, nesgas de esperança, mecanismos de resistência, gestos barreira para enfrentarmos esse momento tão delicado. Não nos podemos conformar simplesmente com esse tempo de crise, de ruínas, deixando de perscrutar iniciativas de resistência ao domínio predatório do homem humano
para utilizar a expressão de Guimarães Rosa no seu livro Grande Sertão Veredas. Eu gosto muito da antropóloga Anna Tsing, que fala que esse momento de ruínas é igualmente um tempo de ressurgência. Segundo ela, a ressurgência traduz o trabalho de muitos organismos que, negociando através das diferenças, forjam assembleias de habitabilidade multiespécies em meio às perturbações. Então, quando falamos em ressurgência, falamos em algo semelhante a um projeto de diálogo amplo que envolve assembleias de habitabilidade multiespécies. E o ser humano tem um papel aí importante, com a sua singularidade, nessa tarefa fundamental de encontrar caminhos. Temos exemplos bonitos no mundo invisível dos micro-organismos que habitam abaixo dos nossos pés e que traduzem uma impressionante capacidade de resiliência diante das situações adversas. A gente percebe que neste mundo invisível, abaixo dos nossos pés, existem teias relacionais. E dentre esses micro-organismos, nós verificamos uma impressionante capacidade de cognição, de inteligência, para poder ocorrer uma adaptação às situações mais delicadas. Eles têm a capacidade de artimanha, de articulação para lidar com as situações de complexidade. Mas não só nesse mundo das bactérias, dos fungos, dos cogumelos, das teias micorrízicas, né? Nem só nesse universo. Percebemos essa habilidade de lidar com as crises. Verificamos isso também no mundo humano. Como lembra com razão o antropólogo Bruno Latour, cuja reflexão também foi retomada por Eduardo Viveiro de Castro, no prefácio do grande livro de Bruce Albert e Davi Copenau, A Queda do Céu. Eles dizem que hoje nós verificamos um retorno alvissareiro às cosmologias antigas, que envolvem os povos originários, os quilombolas, e, sobretudo, a nossa preocupação com as inquietações que esses povos manifestam. São povos que merecem atenção, que merecem o nosso respeito, que viveram e experimentaram muitos fins de mundo ao longo da sua história e sobreviveram com suas técnicas, suas artimanhas. Então há
experiências concretas na nossa história que mostra um poder de resistência. Em recente livro de Marcelo Gleiser, um cientista brasileiro de renome internacional, um livro que trata o tema do despertar do universo consciente, ele nos alerta contra o risco de um pessimismo que pode desestabilizar. Falamos sobre isso, eu e Mário Lopes, em programa recente do Paz e Bem, sobre o que essa situação de risco pode provocar nas pessoas, né? Essa fixação nessas situações de risco. E como a gente não se deve levar pelo pessimismo. Que, inclusive, o pessimismo pode ser desmobilizador. A premissa que Marcelo Gleiser defende em seu livro é justamente a que precisamos nos reinventar como espécie. Precisamos nos reinventar como espécie, de inspirar uma nova atitude com relação à vida. Estamos todos, ou uma boa parte, cientes do risco que nos envolve, que nos ameaça, mas não podemos nos deixar tomar pelo medo, diz ele. A tática do medo, diz Gleiser, não funciona porque demanda muitos sacrifícios diversos. Por exemplo, no campo das escolhas pessoais, comer menos carne, consumir menos água e energia, reciclar e outras atividades. Mas também no campo empresarial, de realinhamento entre interesses financeiros e seu impacto no mundo natural. Então, para além de uma visão deprimente e distópica, que se concentra unicamente ou se fixa unicamente nesse futuro catastrófico, há que recorrer a outras energias espirituais para lidar com a crise e buscar alternativas significativas de barreira e pressão. Gleiser chega a propor um manifesto para o futuro da humanidade que envolve mudanças em nossa perspectiva de visão. Por exemplo, angariar forças para ampliar o senso de justiça planetário, um novo senso de urgência diante de uma crise que se intensifica a cada dia, um novo reconhecimento de que o futuro ameaçador pode ser evitável, ou pelo menos adiável. Temos que buscar uma nova narrativa, diz Gleiser, que supere a tradicional concepção antropocêntrica. Ele fala em biocentrismo. Uma narrativa que coloque o ser humano não como um ser acima da natureza, como alguém excepcional, mas como alguém que está no meio da natureza, como parte da natureza. Gleiser fala também da necessidade de recuperação de energias espirituais, o que falamos aqui muito no Paz e Bem. Energias expandindo o sentido da palavra espírito, que na sua acepção original tem a ver com respiração. E poder celebrar a vida
com toda a sua riqueza, com toda a sua beleza. A vida é bela, né? Aquele famoso filme e também o grande mote da mística holandesa E.T. Hillesum, que morreu em Auschwitz aos 29 anos. Dizer sempre, cotidianamente, a vida é bela, apesar de tudo. Reconhecer que vivemos num planeta de vida, de uma vida que é sagrada, num planeta que deve ser respeitado, que deve ser venerado. Reconhecer que nós somos parte da coletividade da vida. Como diz Gleiser, e aqui eu cito aspas, a vida é um evento raro no universo da Terra, fecho aspas. E para cuidar desse planeta, dessa casa comum, desse pálido ponto azul, faz-se necessário um despertar espiritual da humanidade. Precisamos urgentemente nos reconectar com a Terra e com a coletividade de vida a qual pertencemos. Precisamos, igualmente, dedicar um espaço à nossa saúde individual, cuidar da nossa saúde individual, para além do ativismo que domina o nosso tempo, de buscar momentos imprescindíveis de cuidado consigo mesmo, de amor a si mesmo. No seu livro Vida Contemplativa, o pensador coreano Byung-Chul Han sinaliza a importância fundamental da contemplação, para além do patos da ação. Ele reconhece que nós somos tomados pelo patos da ação, não só nós, mas também os nossos pensadores, filósofos, o nosso tempo é marcado por esse patos da ação. E temos que pensar em algo peropósito, que seja o contrário disso, que é a contemplação. Cultivar momentos de gratuidade, de festa, de jogo, de alegria. Cuidar das coisas que nos envolvem, por exemplo, cuidar dos nossos jardins, reservar espaço para isso. E buscar também espaços para um recolhimento interior de reflexão, meditação, de busca de serenidade, como fala Heidegger, como fala mestre Eckhart. A busca de serenidade é a Gelassenheit. Então eu acho que temos que estar atentos e buscar esses caminhos fundamentais de equilíbrio pessoal para lidar com os desafios de nosso tempo. Com isso, agradeço a todos vocês que estão me assistindo hoje ou que vão assistir em outro momento, já que fica gravado o programa. Agradecer de coração também ao Felipe, que cuida da parte técnica da programação, que está no apoio. E toda essa comunidade querida.
e retornamos na próxima semana, se Deus quiser, com muita alegria, paz e bem.